texto de hoje é pequeno, mas profundo, desafiador. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. 1 João capítulo 2, de 15 ao 17. Estamos estudando essa carta, é uma carta muito interessante, muito propícia também para os desafios desse tempo. Nós temos feito um estudo expositivo, verso a verso. Eu queria ler com você hoje a versão NVI, que você tem, já se acostumou com ela, e também a nova tradução da linguagem de hoje. Primeiro, a NVI diz assim: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O verso 17 termina dizendo: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Olha só agora a nova tradução da linguagem de hoje, só para a gente... Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém, irmãos? Que texto interessante. Nós estamos estudando já há alguns domingos esse livro, essa carta, uma epístola, a gente pode dizer, né? Que uma carta a um grupo de irmãos. É bom lembrar que nós temos aqui na 1 João, a carta de 1 João, uma carta que a gente chama epístola geral, né? Dentro das epístolas gerais, quer dizer, uma carta dirigida a um grupo de irmãos, não uma pessoa específica, como Paulo escreveu a Timóteo, por exemplo, a Filemão, ou a uma igreja como a igreja de Colossos. Essa carta é uma carta geral para um grupo de irmãos da Ásia. João está escrevendo no final do século I, né? Combatendo uma heresia naquele momento ligada a uma ideia errada da pessoa de Jesus como ser humano e da pessoa de Jesus como Deus, né? Essas duas, a heresia que estava ventilada na região comprometia tanto a divindade de Jesus como a humanidade de Jesus, como nós já temos visto. E esse era o contexto. João está escrevendo para combater essa heresia. Então nós temos 3 verdades nos 3 textos aqui. A primeira verdade que a gente pode já definir aqui é o seguinte: existe uma incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. O texto diz assim: não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia, a mensagem escrita por Eugene Peterson, ele diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai, que é uma paráfrase, só para ilustrar o que o texto está dizendo. Então, mais uma vez, existe uma incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. A grande questão, meus irmãos, no verso 15, é descobrir que mundo é esse. Que expressão é essa? O que é o mundo nesse contexto de João, que a gente está vendo aqui? Nós podemos ver, então, o termo mundo aqui, não como pessoas, porque muitas vezes nós vamos ver o João nos ensinando a amar, né? Aqui a ideia do mundo é um sistema mau, organizado sob o domínio do adversário de nossas almas, de Satanás, e não de Deus. É o mundo que tem os seus valores que contrariam os valores do reino de Deus. A gente lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos 12, 2, na parte A, que ele diz: não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Olha só, por quê? Esse mundo distante de Deus, esse mundo organizado mal,
debaixo da influência do inimigo, ele tem o seu esquema. Então Paulo alerta aos irmãos de Roma lá para não tomar a forma desse mundo. Então é nessa direção que nós temos aqui o texto de João: não amem o mundo nem o que há nele. Então nós amamos as pessoas, sim, nós amamos as pessoas, mas nós devemos estar atentos a esse sistema organizado. Por que que nós não devemos amar o mundo? Uma resposta básica é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo não são mutuamente exclusivos. Significa que o mundo quer o amor só para ele, Deus quer o amor só para ele. Fica difícil. E aí a gente pode ilustrar o texto de Mateus 22. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, quando foi indagado sobre qual era o maior mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento. Não dá para amar a Deus mais ou menos, não dá para amar a Deus um pouquinho, porque não dá para ter compromisso com Deus 40%. Nas eleições tem esse negócio, não é? Ganhou por 2%, 3%. Na relação com Deus tem que ser 100%. Não dá para amar a Deus mais ou menos. Na linguagem do Apocalipse, que está fresca em nossa memória, estudamos há pouco tempo, não pode ser nem frio nem quente, não pode ser morno, né? Aliás, você não é frio nem quente, é morno, então não pode ser morno. A linguagem de Apocalipse é: escolhe o que você quer fazer. Se você vai ficar sob esse sistema romano, sob essa influência do imperador, se vai aceitar esse estilo de vida, ou se vai amar a Jesus pagando o preço do que envolve ser de Jesus. Então, quando Jesus responde a pergunta ali, ele fala que tem que se amar de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Nós temos ainda em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus e ao dinheiro, que aí na linguagem grega é um símbolo, né, de idolatria, né? Mamon, quer dizer, eu não posso ter dois senhores governando a minha vida. Deus tem que governar a minha vida. E para ilustrar ainda, Tiago diz 4,4, olha só: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Nesse sentido do mundo, desse sistema do mundo, nós estamos debaixo dos valores do reino de Deus. Venha o teu reino, lembra do Pai Nosso? E seja feita a tua vontade. Então nós estamos debaixo do domínio de Deus. Nesse caso, há um domínio do mal no mundo, há um sistema contrário à vontade de Deus no mundo. E eu tenho que estar atento a isso. Por isso que eu ou amo a Deus ou vivo nesse sistema do mundo. Não dá para ser mais ou menos. Por isso, João está nos dizendo aqui, nos exortando aos seus irmãos naquele momento, primeiro, né? Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O John Stott diz assim, sobre esse assunto ele diz: estar preso em uma ética de vida absorvida pela perspectiva e pelos interesses do mundo é deixar o amor de Deus. Nós estamos vivendo uma provação nesse tempo. A igreja sempre vive provação. Talvez você esteja vivendo uma provação de escolher o que você quer. Tem muita gente hoje que tem que escolher o que quer, caminho que vai seguir depois de tudo que nós estamos vivendo. Se vai se esfriar, se vai caminhar, você vai dizer: eu sou de Jesus antes da pandemia, na pandemia e depois da pandemia. Eu quero Deus comigo, eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque está preso a uma ética de vida que, absorvida por essa perspectiva dos interesses do mundo, é deixar o amor de Deus. Eu não posso novamente ser mais ou menos de Deus e mais ou menos do mundo. Deus quer exclusividade, o que o primeiro ponto nós queremos mostrar. Então, duas coisas a partir daí, meus irmãos, do verso 15, que nós aprendemos, é que viver absorvido pelos valores desse mundo aponta para uma escolha perigosa. Claro, perigosa numa visão bíblica. Talvez quem está optando em viver nos valores desse mundo não acha perigoso, mas na sabedoria divina é perigoso.
Porque nós sabemos que os valores desse mundo, para onde eles estão indo, para onde pode levar uma pessoa. E segundo, produz afastamento de Deus. Isso é tão verdade que algumas pessoas começam caminhando com Deus e às vezes elas vão se afastando, devagar elas vão se afastando, e a gente não entende por quê, vão se esfriando, já falei sobre isso aqui, vão perdendo o gás, vão perdendo a vibração, não é? Nesse tempo a gente vê muito isso, as pessoas vibrando com tantas coisas, menos com Deus. Elas vibram com time de futebol, elas vibram com candidato, mas elas não vibram com as coisas de Deus. As coisas de Deus são difíceis. Alguns desprezam até a reunião, botando culpa na pandemia, mas elas estão aqui, estão ali, elas vão se afastando, vão deixando que os valores desse mundo venham entrar na casa, nas suas vidas, na sua família, e isso tudo vai produzindo um afastamento da presença de Deus, é o caminho. Então, a primeira fala de João é não amar o mundo nesse sistema, tem que estar atento, senão isso vai trazer problema para a sua vida e para a minha vida. A segunda verdade é que existe um padrão de existência, segundo João, fora do controle divino, que ele vai apontar agora no verso 16. Olha só. Tem algumas marcas desse padrão. Verso 16. Pois tudo que há no mundo, novamente, não é o mundo, a floresta, não é o mundo belo que Deus criou, nada disso. É o mundo sistema. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Olha só, nós devemos entender 3 expressões que o texto indica para a gente. Você está atento, você quer aprender, não é? O que significa a primeira expressão? Cobiça da carne, NVI diz. Olha só, eu botei várias versões para você entender. Maus desejos da natureza humana. NTLH, desejo da carne, Almeida, século 21, desejo de seguir o próprio caminho, que é a paráfrase, a mensagem. Então a palavra grega aí, meus irmãos, só para a gente entender a cobiça da carne, descreve o desejo de nossa natureza caída, pecaminosa. A tradução antiga lá é concupiscência, que é uma palavra bonita que nem as pessoas não sabem, né? É essa palavra. Cobiça da carne. Concupiscência, é uma versão antiga que dizia isso. Por que João está falando isso? Porque aqueles falsos mestres achavam que podia viver nesse caminho de vida e viver com Deus ao mesmo tempo. E João está dizendo que não é por aí. Não é cobiça da carne. A segunda expressão é cobiça dos olhos. A palavra grega é a mesma para cobiça. Primeira é para a carne, segunda para os olhos. E aí nós temos a vontade de ter o que agrada os olhos, desejo dos olhos e de querer tudo para si, a segunda expressão. Não é? A ideia aqui indica tentações que tentam nos assaltar, não de dentro, mas de fora. Porque nós temos, a Bíblia diz que nós temos uma batalha espiritual externa e nós temos uma batalha espiritual interna. Aqui ele está falando de coisas que tentam nos assaltar de fora para dentro, cobiça dos olhos, algo que você enxerga. E nós temos aqui na cobiça dos olhos um exemplo bíblico para ilustrar que foi a visão de Eva. Olha só, diz o texto de Gênesis: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, olha, ela viu, né? E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também, né? Então aqui nós estamos a cena da queda. Deus havia proibido, colocando uma marca, limitações, e eles não obedeceram. E a gente vê esse caminho aqui, viu que era atraente aos olhos, algo de fora, desejável, então foi, comeu e deu seu marido. Nós temos outro exemplo no Velho Testamento, no Antigo Testamento, foi a cobiça de Acã. Esse texto você conhece, quem aí está antenado na
da leitura da palavra de Deus, diz que então José disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Porque o contexto aqui foi da batalha de Ai, que eles mandaram poucos soldados achando que ia ser moleza e eles perderam. Havia um problema no meio do povo de Israel que Deus foi mostrando, chegou na família de Acã. Ele diz: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, olha só o que Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, ele vai contar então o que ele fez. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Uma confissão. O caminho foi o mesmo de Eva. Aqui para ilustrar, vi, cobicei e apossei. Esse caminho do texto que a gente está vendo aqui, dessa expressão que João usa, cobiça dos olhos, né? Para ilustrar. Aí nós chegamos à terceira expressão do texto do verso 16. Ostentação dos bens. Orgulho pelas coisas da vida, orgulho dos bens, querer tudo para si, de parecer importante. Olha só que interessante. Você vê que nas três expressões, vocês percebem que existe um tom daquilo que a gente vê no mundo caído, que pode nos atingir de alguma maneira. São coisas que podem nos atingir também nessas três expressões. A versão antiga de soberba da vida, né? Arrogância. A expressão do grego tem essa ideia aqui de um indivíduo que fazia ostentação de posses, feitos e proezas que não lhe pertenciam para impressionar os outros e exaltar-se a si mesmo. Essa expressão aí que aparece no texto bíblico. Só que, meus irmãos, o verso 16 termina dizendo o seguinte, olha só, o verso 16. Isso não provém do Pai, mas do mundo, aquele sistema. Então ele está marcando que não provém do Pai essas coisas, mas do mundo. E nós devemos estar atentos, então, diante dessa palavra que João está colocando aqui. Existe um padrão de existência que está fora do controle divino. Se existe um padrão de existência fora do controle divino, eu tenho que perguntar se a minha existência, a minha vida está dentro do controle divino. Porque essas três ideias, esses três comportamentos, são sempre comportamentos que nos ameaçam. Seguindo a ordem do texto que nós vimos aqui, as três expressões: cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Nós temos Jesus como nosso padrão de vida, de caráter, nós devemos sempre atentar para isso, para não cairmos nesse erro, porque isso não provém do Pai, mas do mundo, o que João está falando. Nós devemos tratar da nossa vida, senão nós vamos viver na nossa vida um estilo de vida que não corresponde à palavra de Deus, mas corresponde àquele sistema que nós não devemos amar do mundo. Esse sistema organizado e mal, distante de Deus, com os valores que contrariam os valores do reino de Deus. Por que João está falando isso? Porque aqueles falsos mestres achavam que eles podiam viver dessa forma, sobretudo no verso 16, sem que isso afetasse a espiritualidade deles, a caminhada da fé. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar apaixonados pela palavra do Senhor, pelo Senhor da palavra, pedindo que Ele trate conosco, nos ajude a fugir dessas ameaças que podem nos atingir. Amém? A terceira verdade: existem duas realidades, decadência e eternidade. O verso 17 diz assim, olha só: o mundo e a sua cobiça passam, porque tudo começa no não ameis ao mundo. Então ele diz, o mundo e a sua cobiça, com tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. No final, o que vai sobrar? Não é? Tem tanta gente morrendo, gastando a sua vida por causas que não valem a pena, que não são de Deus. E ele diz, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A mensagem diz, o mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Amém, irmãos?
Louvado seja Deus por isso. Tudo no mundo passa. Os homens passam, os desejos desse mundo que envolve a natureza humana passa. Esse mundo enquanto sistema, nós vimos isso em João, Apocalipse. João escrevendo no Apocalipse, na Revelação, vai ter a hora do acerto de contas, tudo vai passar. E agora? O que nós vamos fazer? Os reinos se findarão, os poderosos serão aniquilados. Nós lemos na história, tanta gente importante ficou para trás, agora é história. Tanta gente brigando por poder, seja na política, seja nos ambientes da vida, nos vários ambientes da existência humana, ser campeão de alguma coisa, daqui a 30 anos ninguém mais lembra de nada, ficou para trás, não é? Mas qual coroa nós estamos buscando na linguagem do apóstolo Paulo, né? Ele diz, a coroa está reservada, ele diz, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo. É isso que nós devemos pensar. Então, nesse texto aqui, que ele conclui uma ideia, nós estamos estudando em blocos, ideias, né, do texto de 1 João, ele fala que o mundo passa, sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Nós temos, então, duas ideias aqui no texto. Primeira ideia é a transitoriedade de todas as coisas. O mundo e a sua cobiça passam. Tudo passa. Hoje a pessoa está cheia de saúde, daqui a pouco está velhinho, se Deus agraciar ele com a velhice. Se não, pode partir antes, como nós estamos vendo tanta gente partir antes. Tudo passa. A soberba da juventude, da beleza da juventude, tudo passa. A arrogância de uma coisa ou de outra, de ostentação, a transitoriedade de todas as coisas. Por isso a gente tem que apontar a nossa vida, o nosso foco para Jesus. O que está acontecendo com a minha vida nesse momento de pandemia? Sempre a pergunta que eu estou fazendo para as pessoas. O que está acontecendo com você? Você está crescendo ou você está caindo na sua espiritualidade, na sua vida com Deus? E se está caindo, por quê? O que está fazendo cair? O que você está deixando de fazer? O que você deveria fazer para fortalecer a sua vida? Há uma transitoriedade, as coisas vão passar. Nós somos limitados. Por isso, se você tem condição de fazer a vontade de Deus agora, saúde para exercer o seu ministério, para levar pessoas para Jesus, é agora, não é depois. Fidelidade é agora, não amanhã. Santidade é agora, não amanhã. Amém, irmãos? O mundo passa e a sua cobiça. E a segunda, ainda aí nesse ponto, eu trouxe uma fala do William Barclay, que comenta esse texto. Ele diz, o homem que se apega aos propósitos, aos caminhos mundanos no sentido bíblico, tá? Está estragando sua vida, entregando, sua vida a coisas que literalmente carecem de futuro. Olha só, eu coloquei essa expressão por isso que eu achei bacana. São vítimas da mudança e da decadência. O que acontece com a gente quando o tempo passa? Quando a beleza passa, quando a fama passa, o que sobra? Porque o tempo passa, tudo passa. E você pode analisar isso para muitas pessoas. Em várias situações, a gente percebe essa realidade do que o tempo passa. O que sobra quando a gente chega diante de Deus? Então, o primeiro destaque é essa transitoriedade de todas as coisas. Esse mundo é assim, tudo vai passar. E se eu valorizar coisas que são efêmeras, eu vou me perder na caminhada, na jornada. A segunda é que a permanência de quem faz a vontade do Pai é clara. O texto diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o John Stott diz que esse texto aponta para a transitoriedade do mundo contrastada com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. Nós temos um mundo para viver alguns anos, tem gente que vive muito, tem gente que vive pouco, mas nós temos uma eternidade para viver. Ou a gente crê nisso ou não. Então tem gente que vive no ambiente da fé, mas a sua vida é totalmente focada nas coisas desse mundo, os princípios desse mundo. Ele não está entendendo ainda o futuro que Deus está propondo. Nós temos uma eternidade para viver, novo céu e nova terra, para quem é salvo e tem a certeza da sua salvação. Então vale a pena fazer a vontade de Deus, o que João está falando. Olha, eles estão dizendo tanta coisa aí que está fora do padrão. Tudo isso aí é enganação, é ilusão, vai passar.
o que é importante é fazer a vontade de Deus, e aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer dizer, quem não faz a vontade de Deus vai passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece. Vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena ficar com a palavra de Deus. Tantos ataques nós temos tido hoje contra a palavra de Deus, de dentro e de fora, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, diz o autor aos Hebreus, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Olha só, não há nada como a palavra de Deus. A pergunta, meus irmãos, é como que eu estou hoje? Como eu estou conduzindo a minha vida? Como que eu estou fazendo? Porque o texto diz, não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai. Quer dizer, isso não é fonte do Pai. É desse mundo caído. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o padrão nosso é outro. João está falando. Nosso padrão é outro. Esse é o padrão do mundo caído. Nosso padrão é outro. Então nós vimos 3 coisas aqui. Existe uma incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. Ou você ama o mundo ou ama Deus. Você não pode servir a 2 senhores na linguagem de Mateus. Existe um padrão de existência fora do controle divino. O fluir desse mundo é cobiçar. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Esse é o caminho que a gente vê. Mas não pode ser o nosso caminho que nós amamos a Deus. Existem 2 realidades. Decadência humana e permanência, eternidade para os filhos de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, note bem, meus irmãos, que a Bíblia nos dá um discernimento para além da visão desse mundo, que eu posso confiar e posso viver a minha vida a partir desse padrão que eu sei que é o correto. E se eu estou tendo alguma dificuldade com esse padrão, o padrão de Deus é sempre alto, né? É o padrão da palavra de Deus, o padrão da palavra de Deus não é mais ou menos. O padrão da palavra de Deus é, eu vou mais ou menos aqui, vou enrolando como dá. Não, não é assim não. O padrão da palavra de Deus é coisa séria. Eu escolho viver a minha vida. E lá no futuro, eu vou colher o fruto disso. Se você quer ter uma boa colheita na sua vida familiar, uma boa colheita na sua vida no geral, você tem que depositar a sua vida nas mãos de Deus, agir pela palavra de Deus, deixar que essa palavra trate o seu coração, e você então vai colhendo coisas boas como fruto da ação do cotidiano, cada dia agindo na palavra de Deus, porque essa palavra é que vai te instruir e vai te abençoar. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor pela sua palavra, nós possamos guardar essa palavra em nosso coração no dia de hoje.